Muito boa tarde ou boa noite, né? No horário de 18 horas, no inverno a gente fala boa noite. No verão, a gente ainda diz boa tarde, tem um sol lindo lá fora. Muitas pessoas estão na praia, embora não se recomende muita aglomeração, mas estamos há um ano nessa situação do vírus e até dentro do estudo de hoje a gente vai procurar entender que antes de julgar, a gente deve procurar compreender, entender, aceitar e ajudar. Cabe a nós hoje falar sobre o capítulo 8, ainda estamos estudando, os itens do 11 ao 17, das bem-aventuranças, né? E para nós, os bem-aventurados que têm puro coração, e esses itens vão falar sobre escândalos. Se sua mão é motivo de escândalos, cortai-a. Vamos entender, dentro desses minutos que vamos estar juntos, o que quis dizer Jesus, na época, quando foram feitas as Escrituras, e para que a gente possa compreender que as parábolas, a forma de falar da época, mudou em relação a hoje, e que a gente junto vai entender que não são frases fortes, não são palavras que vão nos ofender ou nos deixar em dúvida sobre a bondade de Jesus, mas sim esclarecer. Antes de tudo, depois de exposto essa nossa apresentação do que vai ser hoje, eu convido a todos que aí, na sua casa, no seu celular, dentro do carro, onde estivermos, possamos, nesse momento, buscar a paz de Jesus. Divido com todos, nesse momento, a paz que é o recanto de luz. Cada vez que um de nós entra aqui para fazer qualquer trabalho, seja da limpeza a uma decisão de mudar uma parede, ou até para falar sobre o Evangelho, estamos acompanhados de uma corrente espiritual maravilhosa, que gere esta casa, que cuida desta casa e de todo o nosso cassino, nosso habitante, e com Jesus o nosso lar. Então pedimos a essa luz que nós sentimos, a sensação maravilhosa de estar em uma casa de oração séria, onde os preceitos da doutrina espírita, onde o nosso norte são as obras básicas para seguirmos o caminho de Jesus. Divido agora, nesse momento, essa sensação com todos que estão aqui, através das ondas da internet, para que possamos, juntos com esse estudo que trouxemos hoje, ter as dúvidas, como diz o Bispo Paulo, um pouco a mais, porque se for plantada uma dúvida, já valeu a pena o estudo, mas que Jesus possa levar também à casa de cada um, ao coração de cada um, a calma, a paciência, a bondade, despertar o amor que está dentro de nós. E desta forma, sim, entendermos o tema de hoje, que não é para cortar a mão, mas para cortar o mal e ajudar ainda quem está nele. Que assim seja. Então, dando continuidade a esse trabalho, escândalo, se sua mão é motivo de escândalo, cortai-a. Lá nas parábolas de Jesus vamos encontrar também quem são meus pais, quem são meus irmãos, quando ele estava lá falando no templo, com 11 anos, a todos os ditos mestres da religião da época. E tem uma parte também que diz assim, vende tudo, desiste de tudo, larga tudo e segue, né, o mestre. Nos leva para compreender, nos faz uma analogia de quando a gente fala para o neto, para o filho, para o sobrinho, para o amigo, para uma criança, sobre o bicho-papão aos 3 anos, aos 2 anos, às vezes aos 4. Sobre o velho do saco, coisas que a gente nem usa mais. Mas a gente entendeu que desta forma nós conseguíamos despertar o medo, o respeito, a disciplina, o não fazer, o não ir, o não pular, o não ir a tal lugar. Só que se nós pegarmos um jovem de 16 anos, né, e falarmos a ele dessa forma, ele vai rir da nossa cara. Então muda a parábola, muda a forma,
E a gente então vai conversar na linguagem do jovem. Quais são as nossas ideias e o que a gente pode fazer para ajudar eles, que eles entendam, que eles compreendam, que eles queiram nos ouvir. Porque o mais difícil hoje é a gente conseguir a atenção do nosso próximo em relação a uma palavra de ajuda, em relação ao Evangelho, à Bíblia, a uma oração, a uma prece, a uma atitude boa. Porque vivemos um momento de extrema inteligência, muita tecnologia. Vivemos um momento em que a Terra está realmente, como nós vamos falar aqui, passando pela transição. Mas, gente, temos que tomar cuidado com a moral. Aquilo que eleva o espírito, aquilo que encaminha o espírito realmente para estar muito próximo a Jesus e que está um dia ao lado dele, está em baixa. Porque nós começamos de forma geral, a amplificar, a potencializar as inteligências, o ter, o poder das empresas, das pessoas sobre as outras. O jovem que muito em tenra idade ele já é um gênio, mas vejamos se não existe atrás dessa genialidade a falta de amor, carinho, paciência, dedicação à família. Então, é um momento de alerta. Hoje, em especial, eu peço licença para falar mais aos espíritas. Por que eu digo isso? A gente já hoje vai chegar, eu sei que estamos, graças a Deus, chegando a muitos lugares. Tem pessoas em Porto Alegre nos assistindo agora, Santa Maria, São Pedro do Sul, aqui, Rio Grande, São Paulo, porque a internet tem isso, né? A tecnologia, a inteligência que a gente estava falando, nos levou a esse caminho. Ontem eu participei de uma formatura de Libras, como eles dizem, aprender Libras, que a princípio a gente acha que é uma coisa, que bacana, que legal. Não, gente. Ontem eu aprendi que são 10 milhões de surdos no Brasil, que adorariam ter a palavra de Deus nas suas mãos, que adorariam entender o que é a igreja, a crença, a fé, a espiritualidade, a caridade. Eles têm o coração cheio de vontade de ajudar, mas não tem ninguém para ouvir eles. Então, que bacana que eu pude participar ontem dessa formatura pela internet, lá em São Paulo, e acompanhei esse trabalho lindo e me tornei um pouquinho mais empenhado em aprender sobre isso para ajudar também as pessoas que não têm a capacidade de ouvir e de entender o que a gente está falando. Mas os espíritas, a gente fala muito de leitura, nós lemos isso, lemos aquilo, eu li no livro tal e tal. E certa feita eu perguntei a um grande amigo meu, Nilson Castanho, eu disse, tu me indicaria um livro que eu pudesse de vez em quando, além do Evangelho, que já é a nossa dose diária, ou até de hora em hora, de sabedoria, de crença, de respeito, de direção. E ele disse assim, eu vou te dar uma dica boa. Aí ele me deu uma dica desse pequeno livro, ditado por Valdo Vieira, através pelo espírito André Luiz, Conduta Espírita. Seria para nós, espíritas, por isso que eu falei mais dos espíritas, o nosso livro de bolso, livro de cabeceira, para nos lembrar, seria a nossa agenda moral, a nossa agenda de fé, a nossa agenda pessoal com Jesus. Porque cada dia que tu abre uma página e ela vai te dizer alguma coisa em relação ao assunto. Então, aquilo ali nos dá, naquele momento que a gente está na expectativa de uma ajuda, a gente abre esse livrinho. Porque ele não é um livro, uma folha, um papel, uma tinta, ele é uma ajuda. E aí, em relação ao assunto de hoje, antes da gente falar sobre ele, na página 133, fomos achar lá, perante os fatos momentosos. Porque o Conduta Espírita, ele fala, diante da família, diante da política, diante do trabalho, no dia a dia, na escola, com os meus colegas, ele vai dando umas dicas maravilhosas. E cada dia que a gente abre,
a gente vai ter essa ajuda maravilhosa, intuída, obviamente, pelo nosso anjo da guarda. E olha que interessante, eu pensei, por que não usar o conduto espírita para falar sobre cortar a mão de uma pessoa quando ela é vamos dizer assim, a que causou o escândalo, né? A protagonista. E aqui então fala-se, perante os fatos momentosos, em tempo algum, empolgar-se por emoções desordenadas ante ocorrências que apaixonem a opinião pública, como, por exemplo, delitos, catástrofes, epidemias, fenômenos geológicos e outros quaisquer. Aí vem a frase, cada vez que eles comentam alguma coisa, André Luiz deixou uma frase para fechar. Acalmar-se é acalmar os outros. Nas conversações e nos comentários acerca de notícias terrificantes, abastecer-se de sensacionalismo. A caridade emudece o verbo em desvario. Guardar a atitude ponderada à face de acontecimentos considerados escandalosos, justapondo a influência do bem ao assédio do mal. Aí vem a frase. A palavra cruel aumenta a força do crime. Resguardai no abrigo da prece em todos os transes aflitivos da existência. As provações gravitam na esfera da justiça divina. Aceitar nas maiores como nas menores decepções da vida humana, por mais estranhas ou desconcertantes que sejam, a manifestação dos desígnios superiores, atuando em favor do aprimoramento espiritual. Deus não erra. Essa é a frase. Ainda mesmo com sacrifício, entre acidentes inesperados que lhe firam as esperanças, jamais desistir da construção do bem que lhe cumpre realizar. Cada espírito possui conta própria na justiça perfeita. Então, amigos, hoje, nessa parte que eu abri sobre os escândalos, mais uma vez, indico esse livrinho para todos, os espíritos e a todos os simpatizantes. Conduta espírita. Então, seguindo aqui, o significado da palavra escândalo na Bíblia diz que é igual a queda, tropeço, princípios falsos e abuso de poder. Por isso que é importante que nós todos, quando vamos tecer um comentário, um pensamento, um julgamento, que já não é legal a gente julgar nada, né? Procurar conhecer os fatos. Uma poesia de Shakespeare já diz, toda história tem dois lados. Procuremos entender, para depois tecer algum comentário. Então, o ato em si do escândalo, ele não é tão ruim quanto as repercussões, as circunstâncias que nos levam ao resultado do escândalo. Então, quando tu tem as consequências geradas pelo escândalo, que seria o lado moral da coisa, o ato em si acaba esquecido. Vamos supor, uma pessoa no supermercado pegou um queijo, botou na bolsa e saiu. Na hora do escândalo é quando o segurança pega, briga, pega ele, chama, tá todo mundo vendo, vai para as câmeras, as pessoas, meu Deus, um homem bem arrumado, roubando. Esse é o escândalo. Quando ele vai para um canto, e aí é chamado a polícia, aquela coisa toda, o escândalo já abafou, mas a consequência ficou. Então, por isso que é importante que a gente entenda que o escândalo, que aqui é citado no texto, ele quer nos dizer, o texto, que os efeitos que vêm pós o escândalo, eles são, às vezes, não irreversíveis, porque na vida tudo tem jeito. Nós só devemos mudar a frequência daquilo que a gente, daquela situação, para poder resolver ela. Mas as consequências são terríveis, porque nós vamos ver aqui agora que muitas pessoas não se envolvem quando vem o escândalo, porque alguma coisa pode respingar nelas. Então eu deixo de ajudar, eu deixo de muitas vezes colocar coisa no trilho, porque eu também estou me favorecendo, ou vai me prejudicar caso aquilo venha à tona. Muitos, por orgulho ou por interesse próprio, fazem vistas grossas do escândalo, porque este revelado haveriam perdas materiais ou morais. Então, boca fechada. No dizer de Jesus, no texto, fala que esse tipo de pessoas são sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão. Palavras de Jesus no texto aqui. Vasos limpos no exterior e sujos no seu interior.
Existem os julgamentos de todas as formas. Vemos 24 horas, nós saímos, vamos no mercado, no banco, na rua, no táxi, qualquer lugar que nós formos, nós vamos encontrar julgamentos de toda monta. Não tem, às vezes, uma pessoa para do teu lado e diz assim, pô, que dia lindo hoje, né? Se Deus quiser, esse vírus vai acabar, essa vacina vai dar certo. Não, ela para do teu lado e diz assim, eu tô aqui, o carro quase me atropelou, o cara é boca aberta, não sei o quê. Então, nós já vamos entrar numa frequência, numa energia de críticas. Daqui a pouco eu também já não estou muito bem, eu digo, realmente essas pessoas não sabem dirigir e ficam querendo passar por cima da gente, buzinando, e eu também estou com a cabeça com problema, porque eu perdi meu emprego. E aí é uma bola de... Incrível como, quando a gente encontra uma situação de desalinho com uma frequência boa, é muito fácil a gente cair na tentação de seguir aquela linha ruim de pensamento. Porque a gente já está no turbilhão do dia. E, claro, a porta estreita é muito mais difícil de passar do que a porta larga. Nós temos aquele tipo de julgamento que fala do vício, dos vícios normais, bebida, cigarro, danças, a sensualidade das pessoas, né? Tudo isso que está hoje em dia tão em alta. Só que, na maioria das vezes, quando a gente está falando desses escândalos diários, na nossa mente, é um escândalo, não olhamos para nós, não olhamos para os nossos escândalos, não olhamos porque realmente, olha o vaso lá, que Jesus falou, o branquinho, limpinho por fora, por dentro. Porque nós temos muita facilidade de comentar um escândalo, falar de um escândalo, aumentar, mas não acalmar e tentar ajudar numa situação dessa. Porque poderia ser um de nós. Poderá ser um de nós um dia, estar envolvido numa situação dessas. Então, que a gente consiga ter discernimento para poder dizer, não, peraí, nesse momento eu vou praticar empatia, eu vou me colocar no lugar da pessoa. Né? No caso do supermercado mesmo, tentar entender, será que aquele queijo não seria para matar uma fome, um desespero? Olha, que quando a gente comete coisas erradas, na maioria das vezes, se perdeu já. Ela está com um pensamento ruim, está vivendo num momento de frequência muito baixa e acaba que não age de maneira correta. E falta tanto aquela palavra do lado, aquele carinho, aquele ouvido, né? Porque nós estamos tanto na correria do dia a dia de querer alcançar algum objetivo que a gente não olha para os lados e vê tantas pessoas ao nosso lado caídas. Os caídos estão quando nós já fomos, estamos ou seremos caídos. Nós ainda temos sim que nos preocupar com aqueles que estão ao nosso lado. Porque hoje sou eu, amanhã é ele, e aí a gente vai nessa, até que a gente consiga evoluir. Né? Uma coisa que, banal, mas esquecemos e muitas vezes as pessoas nos encontram e dizem assim, mas espera aí, eu faço gato na água, eu estou desempregado, eu não tenho dinheiro e a força é rica. A sereia é rica, eu posso roubar a luz dela. Isso é um escândalo. Isso é um escândalo porque Deus nos fez exatamente iguais. Só que nós estamos exatamente onde nós nos colocamos. Não foi Deus que nos colocou onde nós estamos. Então, se nós estamos passando por uma situação difícil, a honra, a integridade, a dignidade de uma pessoa deveria levar ela a dizer calmamente numa casa, olha, eu não tenho condições nem de pagar água para os meus filhos beber. A senhora não teria alguma coisa para eu fazer? Aí você, não, isso é muito fácil fazer. E as pessoas partem na tua cara a porta. Nem todas. Haverá uma pessoa que vai abrir a porta, como às vezes tem pessoas que abrem o vidro do carro para alcançar uma moeda para aquelas pessoas que fazem um show lá na vida. Né? Me lembra até do Eduardo Teva, que disse uma vez, o mundo mudou tanto
que hoje, para ganhar uma esmola, tem que dar show. E mesmo assim, nós vamos encontrar pessoas no mesmo sinal, com uma plaquinha na mão, dizendo: eu estou desempregado, eu não tenho comida para levar para casa. E ela praticamente está te dizendo: eu estou tão desesperado que eu não sei nem trabalhar, eu não sei nem pedir. Então eu estou desesperadamente pedindo uma moeda para comprar um pão para levar para casa. O que ela vai fazer, se é o pão mesmo, a gente já outro, não é comigo. Mas tem pessoas que abrem o vidro e tem pessoas que não abrem o vidro. Tem pessoas que doam, tem pessoas que não doam. Então, o certo será sempre o certo, mesmo que poucas pessoas estejam fazendo. E o errado será sempre errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. É só uma questão de sintonia com o certo e com o errado. Lembrei de uma situação, um dia desse, que eu li primeiro como se fosse casa espírita, depois eu li que era numa igreja. Mas vamos usar a igreja, né? E alguns já viram isso no Face também, algumas coisas. E o cara chegou e disse assim para o pastor dele lá, o padre: olha, eu não vou vir mais aqui, eu vou deixar de vir aqui. Não, o senhor vem sempre aqui. Não, mas eu vou deixar de vir aqui, porque é um lugar que não tem mais condições de vir. Eu disse: mas por quê? O que aconteceu? Não, eu quando entrei, vi a dona Maria falando do esposo de uma vizinha dela. Aí eu passei pelo senhor José, ele estava falando mal do senhor das rações. Aí depois eu passei mais adiante, quando eu fui me sentar mesmo, tinha um menino, que ele estava falando palavrão, olha, é horrível. Então isso aqui já não é esse lugar. Aí o padre olhou bem para ele e disse assim: não, tudo bem, eu vou aceitar teu pedido aí de não vir mais aqui, embora tu seja uma pessoa que está sempre aqui. Mas eu vou te pedir um favor antes. Tu faz um favor para mim antes de ir embora? Eu te faço. Se tu pega esse copo de água aqui, eu ia beber, mas tu pega ele e faz um exercício para mim. Vamos ver o que acontece. Tu faz um exercício, tu dá uma volta em toda a igreja, passando por todos os bancos, e volta aqui sem derramar. Tu não pode derramar uma gota, por isso que é bom de equilíbrio. E aí tu pega e me traz um copo de água. E aí depois de me largar o copo de água aqui, tu pode ir embora. E aí então, o rapaz achou aquilo curioso e foi fazer. Foi passando, cuidando muito, ele tomou muito cuidado para não derrubar aquela água. E aí, a volta toda da igreja, chegou no padre: tá aqui a sua água, não derrubei uma gota. E ele disse assim: que bom. Me diz uma coisa, enquanto tu estava carregando essa água, esse copo, fazendo essa volta, tu ouviu a dona Maria falar alguma coisa? Eu disse: não, nem vi, já que ela está sentada. E o seu José, da ração? Viu, você falou mal do senhor da ração? Não consegui. A minha atenção estava tão focada na água para não derrubar, que eu não consegui ouvir nem a voz das caixas de som da igreja, que dá essa musiquinha. E o menino disse: que menino? Ah, tu não viu o menino também? Aquele que estava falando palavrão? Não vi. Isso, pois é. Eu só queria te mostrar, embora tu queira ir embora, não voltar mais, que o lugar é o mesmo, que a frequência é a mesma. E Jesus está aqui. Mas tem pessoas que vêm aqui, não vêm por Jesus. Não vêm pela prece, pela oração. As pessoas vêm aqui para ficar prestando atenção nos outros. Mas isso não é um defeito, um erro. É um pequeno escândalo que tu faz contigo mesmo. Como a gente vai ver aqui agora, às vezes nós causamos danos a nós mesmos com o nosso comportamento. Então, ele ficou tão, daquele jeito assim, inebriado com a explicação simples do padre que ele sentou e, obviamente, assistiu todo o que o padre tinha para dizer, mais uma vez tentando ajudar. O mal, ele revela, porque ele é como aquela coisa: a ocasião não faz o ladrão. Já falei isso aqui uma vez: a ocasião revela o ladrão. A mesma coisa. O próprio texto diz que o escândalo é muito necessário. Como muitas outras coisas, o escândalo vem como uma prova. É uma provação para saber, porque o mal está ali. Mas tu não é obrigado a praticar o mal. Tu foi criado simples e ignorante, tu tem a noção hoje na vida que está o que é errado e o que é certo. Se fosse certo fazer o errado, a gente não fazia escondido. Não é verdade? Então, assim, quando o mal ele revela para a pessoa uma oportunidade dele se dar bem naquele momento, ele ainda está na frequência de entender que o mal é bom para ele. Então ele vai tomar uma atitude errada. O escândalo não deixa de ser
uma prova punitiva, porque os homens se punem com as suas fraquezas e más tendências, oriundas de muitas outras vidas. E quando vem uma prova, o que é prova? Eu estudei, eu vou para a prova. O meu estudo são as vidas pregressas, onde eu fui passando por situações em que eu quebrei a cara. E eu aprendi como quebrar a cara. O meu erro fez eu aprender. Nessa vida eu estou tendo a oportunidade de passar pela mesma situação e dizer, opa, peraí, eu não lembro de nada, porque o véu do esquecimento nos é dado, mas eu tenho uma sensação de que se eu fizer isso vai dar errado. O anjo da guarda está ali do lado, ele não vai alterar o teu livramento, mas ele está te intuindo, cara, pensa bem. E aí, então, automaticamente nós ficamos naquele ciclo de mal, até que vem a dor. A dor do cachorrinho, lembra, Toninho? Uma vez eu aqui numa exposição contei uma história do cachorrinho que estava dormindo em cima do prego, e o cara perguntou, tá, mas por que não sai de cima do prego? E o cara disse, não, porque a dor ainda não é o suficiente para ele sair dali. E a mesma coisa se aplica hoje, porque a dona Yara aplicou comigo. Eu conversando com ela, pedi uma orientação para ela, disse assim, lembra da história do cachorrinho? Dormindo em cima do prego? Hoje tudo é assim, Ju. E eu digo, é mesmo, né? Nós temos um momento em que a gente parece que tem prazer na dor. Parece que a dor nos faz refletir e, ao mesmo tempo, é difícil dizer isso, né? A única dor que eu já vi que as pessoas gostam é mulher quando está desencravando uma unha. A minha esposa, ela diz que quando a dorzinha do desencravar, diz que é muito dor. Então, parece que tem algumas dores que a gente se acostuma. O cachorrinho se acostumou com a dor do prego. Aí o cara disse, quando a dor for insuportável, ele vai levantar dali e vai procurar outro lugar. Então, quando nós tivermos noção de que a dor, ela está sendo demais, e que vale a pena tentar outra coisa, que não só cometer os mesmos erros, a gente muda a vibração e passa, então, a viver o bem. Quando a dor for insuportável, né? Por isso que diz no texto, né? Aí ele procura, sai, mas ele ainda sai do mal com aprendizado. Olha o que a gente falou agora há pouco. Cada vez que a gente vai cometendo coisas na vida, sejam boas ou ruins, fica um aprendizado. Então, quando a gente faz uma coisa que acerta, a gente faz mais vezes. Tem comida, quando é boa, a gente repete várias vezes até o pessoal enjoar. A liberdade de escolhas que tem o espírito, ele é aliado às experiências de outras vidas, né? E isso vai fornecer para ele o discernimento para enfrentar os escândalos, evitar os escândalos, não tripudiar dele ou dos outros, não compartilhar o escândalo. E ao invés disso, ao invés de potencializar uma coisa ruim, tu viu que fulano fez, tu viu que isso, tu viu que aquilo, olha a história das 3 peneiras, não podemos esquecer, ele vai auxiliar esse colega, esse amigo, esse familiar, a sair do escândalo, a sair da situação ruim, a sair daquilo que está afundando uma pessoa. Porque quem tem amor, o Deus, Jesus, o próximo e a si mesmo, quando a gente ama a nós mesmos, ou quando eu amo o próximo como eu amo a mim, eu não posso querer o mal dele. Eu não posso. Nós temos N situações no dia a dia, nas empresas, nas escolas, que a gente está vivendo uma frequência tão assim de competitividade, que parece que o mal do outro é a salvação. Não, beleza, foi demitido, agora eu tomo o lugar dele. O ser humano, ele precisa rever isso, porque no momento em que a gente está vivendo, estamos em plena transição. Esse vírus que ali está, ele é, além do mal do corpo, ele vem para ver o espírito de cada um. Por quê? A negligência, o cuidado, a doação, a caridade. Porque quando isso terminar, e só Deus sabe quando isso vai terminar de verdade, e quiçá quantas provas virão mais ainda, quantos vírus virão, que nós esperávamos uma guerra, explosões, bomba, e a guerra está sendo silenciosa, quietinha, ela está levando todos os nossos queridos amigos, familiares, conhecidos, famosos, porque essa prova que veio agora, ela não tem nenhum tipo de classe social, nem cor, nem raça, nem sexo. Ela leva, não quer nem saber. Então, que a gente consiga aprender também com isso, né? É uma prova, é uma oportunidade de não julgar, né? Por exemplo, a gente ouve muito, a praia está cheia, a avenida está cheia. Gente, eles estão tendo as mesmas condições que nós.
de ficar em casa, de trabalhar com todo cuidado, de ir no mercado com todo cuidado, de vir aqui fazer uma exposição com muito carinho e dedicação aos meus amigos com cuidado, não é? Só que nós julgarmos que ele está errado e eu estou certo, é me colocar no lugar de Deus, de Jesus, ou de alguém que está acima dos outros. E nós estamos no mesmo barco. Então, que a gente consiga, assim, pensar assim, nós temos as preces das 20 horas pela pandemia. Vamos tentar, vamos continuar. Vamos ali, ó. Pedimos a Deus que perdoe aqueles que estão relapsos. Pedimos a Deus que ajude aqueles que já desencarnaram, que sejam bem recebidos no plano espiritual. Pedimos que os familiares que ficaram tenham um conforto no coração. Essa é a nossa parte, né? Porque se cada um de nós, aí fora, gerar um escândalo e nós potencializarmos, nós vamos fazer parte desse escândalo. Então, o cortai, que diz no texto, cessa o mau pensamento, cessa o julgamento, cessa a ideia de que, eu faria melhor, eu não faria uma coisa dessas. Estamos todos no mesmo barco. Para finalizar, na hora de fazer, como é que se diz, um fechamento do estudo, né? Eu comecei a escrever e saiu assim, ó. Amigos, este momento que vivemos é mais um divisor de águas, como foi desde a criação da Terra. Esse vírus não é uma doença só do corpo físico, mas principalmente do espírito. Cabe a nós escolhermos como vamos entrar para a história da evolução, cometendo escândalos diários ou aproveitando a oportunidade e juntos e com o amor que Jesus sempre nos ensinou, evoluir a caminho de um novo mundo de regeneração e felicidade. E é com esse texto que eu me despeço, desejando a todos um feliz 2021, uma feliz vacina, se Deus quiser, e uma ótima semana para todos.